Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito vindos a esse nosso estudo semanal da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, Nilceia Rosa e Leni Brito, estaremos com vocês na telinha, juntamente com a nossa convidada, Deusa Nogueira. Temos também na técnica a nossa Rita de Cássia, conhecida de todos, e no YouTube a nossa Cristine. Então, sejam todos bem-vindos, vamos abraçar essa oportunidade de refletirmos em torno desse material riquíssimo que o nosso codificador teve o trabalho de compilar e deixar para todos nós. Então, agora, iremos à leitura do nosso Evangelho, que preparará o momento da nossa prece. E quem fará a leitura para nós, no capítulo 9, Bem-aventurados, brandos e pacíficos, no seu item 9, Injúrias e Violência, item 4, é a nossa Cristine. Cristine, boa noite. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus possa envolver a todos nós. Então vamos ao Evangelho. Diz assim: por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito aos seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo que significava homem sem nenhum valor. E se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção, mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei do amor e de caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, alimentando o ódio e o rancor. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Agora a prece com a nossa Leni Brito.
Leni ou eu? É Rita. Ah, desculpa, é a Rita, A Leni desculpa. vai fazer o encerramento. E aí, boa noite a todos. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, trazendo em nossa tela mental a imagem do nosso meigo amado Rabi da Galileia. Senhor Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos em seu nome, para estudarmos um pouco mais, Senhor, sobre esses artigos que, com tanto carinho, o nosso querido Allan Kardec nos trouxe para maiores esclarecimentos e melhores entendimentos da proposta desses estudos que Kardec nos traz na Revista Espírita. Abençoa, Senhor Jesus, em especial na noite de hoje, a nossa querida Deusa Nogueira, que estará conosco trazendo fruto dos seus estudos para nossos melhores entendimentos. Abençoa, Senhor, a toda a equipe de trabalhadores desse estudo. Abençoa toda a equipe de trabalho da Web Estação da Luz, na pessoa do nosso querido Tavares. Abençoa a nossa Casa Espírita, Senhor, o Centro Espírita Leão Denis. Abençoa também, Senhor, todas as casas espíritas que se fazem aqui representadas. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de toda a espiritualidade que nos sustenta na noite de hoje, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, que lhe pedimos a vossa permissão para darmos por iniciado mais o estudo da Revista Espírita de 1858 na noite de hoje. Permaneça conosco hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Queridos amigos, hoje a nossa convidada, Deusa Nogueira, é dirigente do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, médium da casa de Leão Denis, não vou dizer o ano, desde quando, senão vocês poderão descobrir a idade dela, né? Irá conversar conosco acerca do último artigo do mês de abril do ano de 1858 da Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos, que tem como título Variedades, onde Kardec nos apresenta 3 artigozinhos, e sendo os 2 primeiros tratando acerca da malevolência em torno da mediunidade do Sr. Home, a malevolência dos adversários. E logo depois, um outro artigo, Kardec tratando também da malevolência dos adversários em relação ao fenômeno das mesas girantes. Então, nós estamos aguardando a nossa deusa Nogueira. Ela estava em trânsito, né? Ela estava em trânsito. E ela já está se locomovendo, né? Vamos ver, vamos aguardar um pouquinho. Mas enquanto isso, a gente vai comentando, né? Vamos lendo o artigo. Vamos lendo o artigo. Então, vamos lá, Leni, pode ler. Então, tá, vamos lá. Bom, opa, pulei 2 vezes, desculpa aí. Nós temos a Rita lá na técnica atenta. Obrigado, Rita. Vamos lá. Em certos indivíduos, a malevolência não conhece limites. A calúnia tem sempre veneno para quem quer que se eleve acima da multidão. Olha só como é que ele já vem colocando aí, né, o senhor Rum, para a gente ficar atento a isso, não é mesmo, Nilceia? Isso, exatamente. Não é ficar atento às pessoas que muitas vezes, né, são caluniadas porque ela tem uma notoriedade, é vista pelas pessoas e até querida. Então, outras pessoas, com esse sentimento de malevolência, já começam a denegrir a imagem daquela pessoa. E aí ele fala isso do Sr. Home. Então, ele continua. Os adversários do Sr. Home acharam a arma do ridículo demasiado fraca. Com efeito, ela devia voltar-se contra os nomes respeitáveis que o cobrem com a sua proteção. Que nomes de quem? Dos guias espirituais do Sr. Home, né? Então, vamos lá. Não podendo mais divertir-se à sua custa, quiseram denegri-lo. Espalhou-se boato, adivinhe-se com que objetivo?
e as más línguas a repetir de que o senhor Home não havia partido para a Itália, como fora anunciado, mas que estava encarcerado na prisão de Massis, sob o peso das mais graves acusações, narradas com anedotas de que estão sempre ávidos os desocupados e os amantes do escândalo. Podemos garantir que não há nada de verdadeiro em todas essas maquinações infernais. Sob nossos olhos, temos várias cartas de Home, do senhor Home, datada de Pisa, Roma, Nápoles, onde se encontra neste momento. E estamos em condição de provar o que afirmamos. Muita razão têm os espíritos quando dizem que os verdadeiros demônios estão entre os homens. Lê-se. Olha que interessante, não é? Então, vamos fazer a leitura, Leni, do segundo artigo, enquanto a nossa convidada se conecta, não é isso? Para que nós tenhamos uma noção geral do material que será refletido nessa noite. Então, eu lerei o segundo artigo. Tá? Lê-se num jornal, conforme a Gazette de Opitô, ou seja, né, Jornal do Hospital. Neste momento, contam-se no Hospital de Alienados de Zurique 25 pessoas que perderam a razão graças às mesas girantes e aos espíritos batedores. Vocês notarão uma certa diferença, né, na tradução, porque a Leni ela baseou-se na Revista Espírita da FEB, e a minha edição CELD, Edicel, desculpem, uma edição da Edicel um pouco antiga, tá? Então, continuando. Para começar, perguntamos se está bem averiguado que esses 25 alienados devem todos a perda da razão aos espíritos batedores, o que é contestável, pelo menos até haver provas autênticas admitindo que esses estranhos fenômenos tenham podido impressionar de modo prejudicial a certos caracteres fracos. Perguntaríamos, além disso, está dando, acho que um pouco de eco, perguntaríamos, além disso, se o medo do diabo não fez mais loucos de que a crença nos espíritos. Ora, de vez que os espíritos não são impelidos de bater, o perigo está na crença de que todos aqueles que se manifestam são demônios. Afaste-se esta ideia, dando a conhecer a verdade, e não haverá mais medo que dos vagalumes. A ideia de que, se é assediado pelo diabo, é feita sob medida para perturbar a razão. Em contraposição, temos uma outra notícia, de outro jornal, que diz: há um curioso documento estatístico das funestas consequências a que, entre os ingleses, arrasta o hábito da intemperança e das bebidas fortes. De cada 100 indivíduos entrados no hospital de alienados de Hemwell, há 72 cuja alienação mental deve ser atribuída à embriaguez. Aí o último artigo, né, dessa seção Variedades são 3 linhazinhas do nosso codificador dirigindo-se aos assinantes, aos leitores da Revista Espírita. E ele nos diz o seguinte: recebemos de nossos assinantes numerosos relatos de fatos muito interessantes, que nos apressaremos a publicar em nossas próximas edições, de vez que a falta de espaço não nos permite fazê-lo nesta. E os 3 artigozinhos dessa seção Variedades é de autoria do codificador, né, Leni? De Kardec.
E nós vamos ver que é a primeira vez nele que ele inclui num número da revista, que esse é o 4º número, abril, né? Essa seção variedades. E depois ele incluirá em 3 outros meses, junho, novembro e dezembro, né? Interessante, né? Ele fala muito no Sr. Home, porque a gente observa, como a gente já havia conversado antes, que há uma simpatia de Sr. Home, de Kardec por Sr. Home, né? Devido à vida dele, a vida de sacrifícios, né? Ele foi órfão, viveu com uma tia que o colocou para fora, de repente, devido até mesmo à própria mediunidade dele ostensiva. Então, ele foi um homem sofrido e era honesto. Né? Era honesto, ele era íntegro. Então, o senhor Allan Kardec vem colocando para a gente esse carinho, né, que ele tem pelo senhor Home. E havia muita similaridade entre a caminhada de Kardec e do senhor Home no que tange o seguinte, de serem pessoas íntegras, dignas, né, verdadeiras, e se deparar, né, na sociedade com pessoas malevolentes, pessoas que falavam, né, caluniavam sem conhecimento de causa. Né? As coisas hoje em dia não estão tão diferentes, né? Se a gente para pensar, o hábito agora temos as grandes fake news, né? Que as pessoas parecem que montam artigos e escrevem, a gente nem sabe quem está escrevendo, nem não tem assinatura, e aquilo sai divulgando assim, né? Muito... Isso me faz lembrar, Leni, sabe o quê? De uma feita numa avaliação de um encontro, aqueles encontros na casa de Leon Denis que ocorriam de íntegro. Aí a avaliação era feita no de Olinda Amorim, com os dinamizadores, com os companheiros de apoio, todos, né? Todos que participaram, né? E aí, uma vez, o irmão Baltazar vira-se e avalia da seguinte maneira, que havia necessidade de ter se estudado mais, né? Que nós não havíamos estudado o necessário, né? E aí ele falou assim, vocês são lentos, vocês são muito lentos. E nunca mais eu esqueci, e é verdade. Para a aquisição de valores morais, nós somos lentos. Daí você colocar que 150 anos após, nós apresentamos muitas fragilidades morais. E é interessante... Ainda estamos lentos. Exatamente. E nós verificamos o seguinte, que nesse primeiro artigo, Kardec, como você muito bem colocou, ele destaca grupos de adversários levianos que procuram denigrir com boatos a imagem do senhor Home, né? Aquele médium que Kardec não via nada que pudesse, logicamente, denegrir. Porque Kardec é justamente esse homem muito íntegro, né? E ele conhecendo que naquele momento a doutrina espírita corria risco, se houvesse qualquer falha, né? Ele tem esse cuidado de, não, ele é um homem honesto. Vocês estão querendo manchar, vamos dizer assim, né, uma coisa muito maior que é a doutrina espírita. Então, apesar disso, o senhor Home não ser espírita, porque ele não se tornou como outros também que comprovaram a veracidade dos fatos espíritas, como a gente pode lembrar do senhor William Crookes, que não se tornou espírita. Né? Então, a gente observa que ele veio comprovar os fatos espíritas como verídicos, né? E mesmo assim não se torna espírita. Então, são pessoas íntegras, né? Pessoas honestas, que, apesar de tudo, né? Não deixam que a sua integridade seja, né, abalada. Mas, mesmo assim, existem pessoas que querem denegrir o nome do senhor Home.
E aí o senhor Allan Kardec fala, olha, eu recebi cartas dele de Nápoles, né? Eu recebi cartas dele, então eu sei que ele está em Nápoles, ele não está em nenhuma prisão. Isso, né? Isso. E aí as pessoas ainda tentando, né, fazer isso com o senhor Home, né? Aqui, a gente já está esperando a nossa convidada, esperamos que ela logo resolva a situação dela de conexão, ainda mais nessa época, né? Hoje em dia todo mundo se conecta, então as linhas estão tudo muito trancadas, né? Mas vamos esperar que ela se conecte. E nós vamos verificar que o segundo artigo dessa seção Variedades, Kardec aproveita, logicamente, o gancho e coloca, né, os boatos que estavam ocorrendo, boatos esses até publicados num jornal do hospital, Gazette de Obito, né, acerca de que 25 pessoas perderam a razão. Olha que linda quem está chegando aqui. Graças a Deus consegui chegar. Agora passamos Tira lá o som. Isso, é só isso. Tá, meus amigos, olha, a gente pede desculpa, né? Mas é que a gente já está em período de encontro de carnaval, né? Que vocês bem sabem, estão nas lutas, né? Mas esse tema, ele é interessantíssimo, né? Eu acho bem interessante. Porque assim, né? Eu lembro, e aí alguns amigos hão de lembrar do CELD, o nosso Oswaldo Siqueira, um trabalhador maravilhoso da casa. E ele falava assim, só se atiram pedras em árvores com frutos. E existe alguma coisa que eu acho que tem muito a ver com a malevolência, que é a questão da preguiça, né? É muito mais fácil fazer um julgamento precipitado do que eu parar para analisar os fatos. E aí a gente não pode esquecer que a doutrina espírita, ela é uma doutrina alicerçada em fatos, não é? Kardec, ele não inventou uma historinha, ele não viu uma historinha num determinado momento, e aí, a partir daquela historinha, ele foi ver o fato para constatar. Não, os fatos surgiram primeiro, e aí é nesse ponto, né, gente, que a doutrina é científica. Muita gente fala assim, mas a doutrina não é científica porque o espírito não pode ser controlado em laboratório, né? Tem gente que fala essa questão. Mas hoje mesmo, quando a gente estava vendo o trabalho da evangelização, da parte infantil, do Encontro de Livros Espíritos, eles vão estudar, né, a questão do Pestalozzi. E Kardec, né, ele foi aluno lá de Verdun, do Castelo de Verdun. E a metodologia de Pestalozzi partia da observação. Então, observar, analisar, comparar e concluir. Então, esse fenômeno físico passou por essa fase, né? A visão do fenômeno, depois a comparação, depois vamos dizer assim, a análise, né? E a conclusão. Então, o fenômeno era verdadeiro, só que isso, né, gente, dá trabalho, né? Dá trabalho, né? Então, vai tirar, e aí eu olho muito, e todos nós olhamos, o devotamento de Kardec. Quando você falou, Nilceia, logo no começo, né, sobre, assim, o carinho de Kardec em divulgar essas questões da Revista Espírita. Porque, assim, a honestidade dele é tão grande, é tão alta, que ele publica até a fala dos contraditores. Porque ele poderia, né, publicar só a fala do pessoal que apoia, né, dos correspondentes, daqueles que elogiavam a metodologia, né, ou que constatavam a veracidade, mas ele pega a fala dos contraditores, inclusive no que é espiritismo, vem no cético, vem no sacerdote, e ele responde. E aqui,
é um fato desse momento. Eu estou tentando aqui entrar pelo computador, tá? Por isso que pode aparecer uma coisinha aí. Então, ele coloca isso. E aí, essa questão do home, né, que é um fenômeno, vamos dizer assim, interessante no começo da doutrina, mas que pode ser fraudado, né? E aí as pessoas aproveitaram essa possibilidade do fenômeno poder ser fraudado para dizer que era mentira. Mas, na verdade, ele deu provas inúmeras de veracidade do fenômeno. E aí fizeram algo que, na verdade, é assim, muito infantil, né? Muito infantil. Começaram a falar que ele não estava no lugar que ele estava, né? É uma contradição muito, muito, muito infantil mesmo, de quem não estuda, de quem não analisa, de quem não está, mesmo, não tem um compromisso com a verdade, né? E aí tem essa corrida. E aí é um outro momento em que ele começa a falar do espiritismo, gente, sobre a questão de loucura. E quando a gente fala em loucura, é quase impossível a gente não pensar nos sistemas. É que eu estou entrando no outro, eu vou apagar um aqui, tá? Desculpe, que eu sou muito boa nisso. Ah, não. A equipe da nossa geração tem Isso. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Rosângela. Eu estou entrando aqui, mas houve alguma coisinha aqui. Deus é mais Boa noite, Nil. Não é só você, Não é só você, não, tá? Não sou eu, não, né? Então, agora eu vou entrar bonitinho pelo computador. Mas aí a gente vai só falando, tá me ouvindo, né? Estamos. Então, observa só, ele começa a fazer alguma coisa que está lá no livro dos médios, que ele trabalha até depois do sistema, que é o sistema da loucura, né? É o sistema da loucura. Então, na final de contas, a doutrina faz loucos. E aí eu gostaria de contar uma experiência que eu tive ainda enquanto adolescente, né? Mas que eu acho interessante. Naquele momento eu estudava, estava lá fazendo meu curso, e uma professora de literatura, ela estava fazendo uma análise estrutural de um poema. E num determinado momento, ela falou assim, olha. Vou parar um pouquinho para entrar no computador, tá, gente? Pronto, acho que agora dá, né? Isso mesmo. Então, ela leu o poema, né? E tudo, e era um poema de Drummond, Carlos Drummond de Andrade. E ela virou e falou assim, olha, gente, não é nada disso que eu estou falando. Drummond escreveu esse poema para mim. E aí uma turma, né, de 40 alunos, todo mundo começou a rir, achando que ela estivesse fazendo uma graça. Assim, não, gente, o Drummond escreveu para mim. E aí a turma ria mais. E à medida que a turma foi rindo, ela começou a gritar. Ela foi foi para mim. E aí, a partir dali, né, ela foi levada numa ambulância. E eu, há uma semana depois, eu fui visitá-la aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Pinel. Era um centro de tratamento psiquiátrico, né? E foi a primeira vez que eu, né, naquele momento, com 19 anos, eu tinha entrado no hospital psiquiátrico. E eu fiquei, assim, muito impressionada. A ala em que ela estava eram dos chamados loucos líricos. Naquele momento se usava esse nome. Então, tinha, assim, gente que recitava poesia, gente que ficava na pauta musical escrevendo o tempo todo músicas, sabe? Outros que ficavam em cálculos matemáticos, outros que ficavam em leituras ininterruptas, pegando livros e mais livros, sabe? E aí, naquele momento, talvez devido ao meu susto, né, a minha imaturidade, naquele momento, aí a psiquiatra veio me explicar
sobre a questão de uma dedicação exclusiva, levando uma ideia fixa, e chega o momento que a criatura perde a conexão com a realidade. E aí, vamos lá. Essa ideia Kardec já tinha. Né? No momento que se fala dos loucos pelo espiritismo, né? Observa, mas no momento do século XIX, em que surge a doutrina espírita, em que, na verdade, cada um começa a puxar braço para sua sardinha, né? A biologia puxa lá a brasa, a sociologia, a ciência, porque quando a gente começa a descobrir uma coisa, aquilo passa a ser o sentido da vida, né? Então, cada um ali se dedicava exclusivamente aos filósofos, gente, né? Os filósofos da negação, Nietzsche, os filósofos materialistas, é alguma coisa assim que você para e pensa, meu Deus, mas o que leva uma criatura a entrar num sistema de negação desse jeito? É o quê? A criatura fica na chamada ideia fixa, levando à loucura. Então, essa argumentação de Kardec ela é excelente, né? Porque ele vai associando a loucura a um fanatismo que a mediunidade não leva a isso. Por quê? Porque a produção do fenômeno não depende só do médium, né? Depende do médium, sim, mas vai depender da vontade do espírito. E aí a gente pode até brincar, ninguém manda na vontade de ninguém, né? Até a criança bate o pezinho, ou veja a boquinha e fala assim, não quero comer, né? Fecha a boquinha lá. Aí a pessoa força lá com a colher, pode até botar a comida lá dentro, mas ela devolve tudo, porque ninguém vai forçar o outro a fazer o que não quer. Então, eu acho que essa questão, a gente acha não, Kardec fala, da comunicação inteligente, que é aquela que mostra a manifestação de uma vontade firme, livre, né? Quer dizer, ela é inteligente não é porque ela é espirituosa, porque ela mostra que existe uma vontade. Então, no fenômeno de efeito físico legítimo, essa vontade se expressava, né? A mesa, o objeto, fazia referências, caía, né? Em algumas situações, mocinhas ou médios, fraquinhos, o piano levantava, né? Que força é essa? Desafiando até o conceito de força fluídica, que às vezes a pessoa vê uma pessoa obesa, assim, tá cheia de fluido, né? Não quer dizer nada, né? Então, Kardec ele vai trabalhando com esse contraponto, né? E levando a gente a olhar, muito lindo isso, a questão da malevolência, que tem a ver com a má vontade, e aí eu junto, né? Má vontade mais ignorância, né? Ignorância no sentido de desconhecimento do fato. E aí, precipitadamente, a pessoa começa a lançar opiniões sobre assuntos que ela não conhece. A Rosângela está aqui, desculpe, Rosângela, que a gente fala muito, né? É para você falar mesmo, a gente você é convidada. Pode falar mesmo? Tá bom. Pode, à vontade. Assim, hoje a gente qualquer vai ficar... pode me... Muda. Você é a nossa convidada, Deusa. Você fala... E eu estava aqui observando a respeito de você falando, né, dos fenômenos, né, de pessoas com fragilidade conseguir levantar a mesa, né? E aí o fenômeno muito grande do Senhor Rum é justamente a levitação, né? A levitação, ele saía exatamente. de uma porta, saía pela janela, entrava pela porta. Então, aquilo era uma coisa verídica, que todos viam, não é? do porquê da malevolência. Isso é que é mostrar que não era ilusão. Porque mais tarde, a gente teve aqui no Brasil o médium Nero, que ele levitou na Catedral da Sé. Né? Na Catedral da Sé, ele levitou e ficou lá. E aí, a Nilceia, é assim, quem se conhece há muito tempo tem história para contar. E nós viemos do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, né? E ela assistiu, eu assisti também. O médium ficar no estado cataléptico, ser colocado 2 cadeiras, e daqui a pouco as 2 cadeiras eram tiradas, e o médium ficar em pé ali, durinho, sem cair no chão. Nós observamos isso no núcleo, gente. E naquele momento a gente...
Desde 74. Desde 74. Então, Eu cheguei em observa só. 74. Ai, não era nem nascida, não, gente. Pois é, né? Uma pena. Um fenômeno, assim, sendo feito em público, né? Em reuniões públicas de 300 e tantas pessoas, tudo isso, e a gente observava o fenômeno ali, mas ali com uma finalidade que é de estudo, né? De provar, primeiro, a não inconsciência do médium. Então, mesmo sendo um fenômeno ali de efeitos físicos, mas ele provava a consciência do médium quando ele pedia que alguém falasse uma palavra. E quando o médium saía do transe, o médium reproduzia aquela palavra, né? Então, observa. E pessoa perfeitamente normal, que tinha a vida normal, mas o fenômeno acontecendo. Então, dos pontos que mostra a legitimidade do fenômeno é que, em determinadas condições, é claro, mas ele pode ser reproduzido por vários médiuns em diferentes locais, não é? Então, isso prova a questão. É claro que em uns há uma exuberância maior pela questão fluídica, e aí a gente que é reencarnacionista, pela própria programação reencarnatória, né? O médium, Kardec fala, o médium já nasce médium. Na verdade, quando se fala em desenvolver, desenvolve aquilo que já tem, não é? Então, tem lá a semente do feijão. A semente do feijão não vai poder virar um pé um abacateiro, não vai, né? Vai desenvolver e vai virar o feijão, das vagens do feijão. Assim, o médium de efeitos físicos é aquele que tem uma superabundância, né? Do chamado fluido físico, fluido animal, né? Eletricidade animalizada, e Kardec usa esses nomes todos, porque naquele momento o magnetismo, a ciência da época usava isso. E funciona para quê? Qual é o papel do médium? Ele oferece o fluido, e o espírito trabalha com a vontade, né? Esse fluido e a vontade que fazia com que o seu homem levitasse, né? Atravessasse locais, né? E aí é o chamado fenômeno de materialização e desmaterialização, que pode acontecer com objetos, mas pode acontecer também com o corpo humano, né? E isso a gente pode até trazer, é impossível não trazer, né? O Jesusinho na situação, né? A gente sabia que Jesus, muitas vezes, ele estava na pregação, e aí ele falava umas coisas que os fariseus, os doutores da lei, ficavam aborrecidíssimos, e aí Jesus saía do ambiente, né? Sem que fosse percebido, né? É claro que sair sem ser percebido, com uma porção de gente com raiva. Era o que ele fazia? Ele tinha essa capacidade também, e aí não é sendo médium, era uma capacidade anímica de se desmaterializar e aparecer num outro local, né? Então, mas de qualquer maneira é o fenômeno da materialização e da desmaterialização, né? Da levitação. Então, são fenômenos que acontecem e que não tem nada a ver, já que o médium é aquele que fornece o fluido. Olha que interessante. Não tem nada a ver com a questão da sanidade mental. Exatamente. Olha como as pessoas misturavam a informação por falta de pesquisa, gente. De falta de informação. Falta né? de informação. E isso é o cuidado que a gente tem que ter também, né? Exatamente. Isso é bobagem, eu não acredito nisso, né? Às vezes até, gente, o fenômeno mediúnico, que nós espíritas não temos registro em cartório, que somos donos do fenômeno, né? Não tem nada registrado em cartório, nada disso. O fenômeno é humano, né? Do espírito. Então, às vezes, em outros segmentos religiosos, acontece o fenômeno. Acontece o fenômeno. O mesmo fenômeno. Agora, muitas vezes, assim, com outro objetivo. Outras vezes, até com o mesmo objetivo. Certa feita, foi até conversando com o Altivo, determinados fenômenos de cura, né? Que é o fenômeno de cura, né? É essa troca da molécula mal-sã para uma molécula sã, não é? Esse fenômeno que acontece. Então,
a gente conversando, que é um fenômeno que acontece, tem muita manipulação, mas não é porque uma coisa possa ser mistificada, manipulada, que ela não existe. Então, há determinados setores religiosos, né, do neopentecostalismo, em que a cura acontece, né? Lá, a cura acontece. E aí a gente conversava sobre isso. Por que isso, tudo isso? A cura acontece. A fé, o merecimento do paciente e a grande manipulação de fluido físico. Agora, eles fazem, a gente na Casa Espírita fala do tratamento espiritual, né? E, na verdade, eles fazem. Aí o Altivo chamou uma atenção para uma coisa que eu nunca tinha visto. Vocês já viram que eles têm reuniões em todos os dias, em vários horários? Aí a pessoa fica boa. Aí ela vai no dia seguinte, quer dizer, ela ajuda na manutenção fluídica que estabiliza aquela cura. Então, na verdade, o fenômeno acontece, o processo é o mesmo, né? Da troca de uma molécula malsã por uma sã, quer dizer, a troca de um fluido complicado por um outro fluido que vai dar uma estabilidade, gerando a saúde, só que a gente vai com Jesus, né? Dai de graça, o que de graça recebeste, tudo isso, né? E ali, muitas vezes, existem outros protocolos, mas o fenômeno existe? Existe. Deusa, de uma feita, aquelas reuniões às 19h30, lá no Salão do Céu, vocês lembram? Isso, aí o Mileco foi com o livrinho dele de bolso. Mileco era um médium. Nossa, um amado, né? Para quem não SPLEB, né? Sociedade para Livre Espírito em Braille, muito bom. Deficiente visual, para quem não conheceu, já retornou ao plano espiritual, e ele ia com o livro dos espíritos em Braille. Ele brincava, que era o livrinho de bolso. Aí ele apresentou um exemplo para o tema da noite, que eu não lembro qual era o tema, em que um amigo dele era pastor de uma certa igreja do segmento evangélico, não vamos citar, e ele convidou Mileco, disse assim: eu curo, a cura ocorre na minha igreja, eu quero te levar, apesar de você ser cego, você vai sentir. Ele disse: não, eu vejo, eu sou vidente, pode me levar. Então, Mileco, ele colocou, nunca mais eu esqueci, que assim que começou, né, eles começaram a invocar o Espírito Santo, entrou um cortejo de espíritos de luz, né, pela porta principal, e realmente eles começaram a atuar na amenização dos sofrimentos materiais das criaturas que ali estavam. Mileco falou que assistiu, nunca mais eu esqueci. Olha que interessante. Mas ali vamos ver a oração, né? Tanto a oração de quem está oficiando, quanto a oração daquele que vai buscar a cura, quanto a oração, às vezes, até dos parentes, dos amigos, dos guias espirituais, vibrando pelo restabelecimento daquele irmão, não é? Então, olha só, então, essa vibração. Existe o fluido físico, porque ali são médios, estão ali. E existe o merecimento, existe a oração, é o momento. Aí é aquilo que é o chamado de milagre, né? Que, na verdade, é a utilização da lei, de uma lei natural, né? Porque o milagre seria a derrogação da lei de Deus, né? Então, nem Jesus fez milagres. Jesus utilizou a lei natural, né? Só que ele não era médium, né, gente? Ele possui a condição de manipular todos os fluidos, já que ele é um dos construtores do nosso planeta em nome de Deus, né? Isso mesmo, Deus. E esse exemplo que você deu, Nilce, se você me permite, vai de encontro ao que a Deusa falou. A gente não tem o fenômeno registrado em cartório que só pertence ao espírito. A cura também não. Exato. Se houver o ambiente propício, a fé, a oração, os espíritos vão atuar, independente de ser um ambiente espírito ou não, né? Como era o seu home. É mesmo, em qualquer lugar. O seu home... Pode falar. Pode falar, Deusa, não pode falar. Não, e aí a Rita até fala aí, né? É a manipulação dos fluidos. Então, na verdade, vamos perceber que quase sempre esses amigos
O oficiante, né? O pastor, o oficiante, é alguém que tem muito magnetismo e tem a capacidade de congregar as pessoas. Então, naquele momento, as pessoas ficam ligadas naquilo que está sendo falado, está sendo contado, na oração, e isso faz com que haja uma circulação intensa desse fluido magnético, desse fluido curador, né? Para aquela finalidade. Então, é muito bonito, né? É muito bonito a gente perceber o trabalho sem distinção. E aí é interessante que nós, espíritas, podemos aceitar tudo isso porque a doutrina espírita, ela tira o preconceito. Ela tira o preconceito que Jesus já tirou quando ele fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Né? Aliás, não é Jesus, é Tiago, que ele diz que é o Pai das luzes. Então, vem tudo de Deus. Sem a vontade de Deus, nada ocorre. Né? A gente, muitas vezes, fica um pouco mexido na vaidade, mas é assim. Vai, Leni. E essa questão que você falou agora me fez lembrar outro momento também do nosso querido Mestre Jesus, no momento em que os discípulos reclamam que tem pessoas curando. Isso, né? Em nome dele. Ele fala assim: estão curando em meu nome, então são a meu favor. Né? Então, quem não é por mim é contra mim. Quem não é por mim. Né? Então, Jesus mostra aí, e eu fico pensando sobre isso, Deus, é uma coisa muito interessante. A espiritualidade superior não está preocupada, não é? Quem é A, quem é da igreja A, quem é da igreja B, quem é da igreja C. O que a espiritualidade superior deseja é que a gente se sensibilize para Deus, todos nós. Então, se a dor está lá daquele determinado espaço, eles vão lá, como a nossa querida Nilceia colocou, uma falange de espíritos de luz adentraram pelo local para auxiliar aquelas pessoas que precisavam daquele momento de auxílio, daquele apoio. Então, a espiritualidade superior se preocupa com isso. Onde houver dor, eu estarei ali para auxiliar, não é? E é interessante que no livro A Caminho da Luz, gente, lá no capítulo 9, o nosso Emmanuel coloca acerca da gênese das religiões. E ele coloca que todas as religiões da nossa casa planetária existem sob a outorga do Senhor Jesus. Exatamente, exatamente. Eu estava pensando nisso. Estava pensando que o Espiritismo é muito novo. Tem 100 e poucos anos. Hoje mesmo no estudo a gente estava falando sobre isso, né, Nini? Tem 160 e poucos anos, 5, 6 anos. E aí? E antes disso? Nada era divino? Só é divino agora? Isso. Independente até de aceitar Jesus, né? Que a gente vê, o cristianismo não é a maior religião do planeta, né, gente? Então, a criatura, mas nega Jesus, mas e daí? A gente vê que os espíritos superiores não têm o protagonismo, né? Que a inferioridade tem. Não tem nada, o bem vai ser feito, né? E é o caminho que mais se adequa à necessidade daquele espírito. Cada um vai ter um método, né? Uma fisiologia, vamos dizer assim, de aceitação e de entendimento. E em cima do que você falou, Deusa, né? Que há religiões, né, que não são cristãs, nós sabemos disso, nós vamos encontrar lá no livro Depois da Morte, Leon Denis falando na doutrina secreta a unidade substancial. Isso. E o próprio Emmanuel fala da unidade substancial, né? Que é a crença no Deus, a crença em Deus, é pregar o bem. Então, nós vamos ver que o cerne de todas elas é o mesmo. Isso, né? Exatamente. E o objetivo é levar o homem, conforme Leni falou, a ser melhor, não é? A perceber até que existe alguma coisa além dele mesmo. Porque Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele coloca uma mensagem do espírito Erasto, em que ele fala assim: o principal objetivo de nos comunicarmos convosco é provar a vós mesmos que sois um espírito imortal,
Isso é muito interessante, Nossa. quer dizer, o objetivo de toda a comunicação mediúnica. Não é para o espírito ser insensado, né? Não é para ser... Nada disso. É para a gente pensar assim, peraí, eu sou espírito. E essa revelação, ela muda, ela sendo conscientizada, a consciência da imortalidade própria, ela muda as relações humanas. Ela muda a relação com a gente mesmo. Ela muda a visão da vida, a visão de mundo. Ela vai mudar o trato com a dor, não é? Com a dificuldade, com os desafios. Vai mudar. Eu sou um espírito imortal. Então, eu vou observar a transitoriedade da vida material. Se ela é tão transitória, por que Deus me dá a vida material? Eu já vou começar a pensar. É tão pouco tempo, para quê? O que eu vou fazer desse tempo, né? O que eu vou fazer desse conteúdo que está sendo dado? Então, a mediunidade, ela prova isso, né? A gente, muitas vezes, e a mediunidade de efeitos físicos, a gente não há como fugir do contato de Kardec, porque o contato de Kardec com os espíritos foi através da mediunidade de efeitos físicos, né? Em que mais naquele momento existia. E olha só, cada um usa de um jeito, né? Para alguns, era motivo de distração, como até hoje ainda é. Na época nossa de escola, era a brincadeira do copo, né? Depois foi o compasso. Aí agora é o Charlie, né? Que eles evocam o espírito para brincadeira, para perguntar se vai chover, se não vai chover, se eu vou casar, se não vai casar, se a roupa que o fulano vem. É essa questão. Quer dizer, o trato com a mediunidade vai depender do indivíduo, né? Que pode ser de uma forma leviana, como pode ser de uma forma séria, né? Kardec usa a mediunidade nessa forma bem séria, né? Bem séria, bem, vamos dizer assim, bem lúcida, né? Mas outros vão usar de uma forma um tanto leviana, né? Quer dizer, não é porque uns usam de uma forma leviana que a mediunidade não tem objetivo, não tem utilidade, né? Não é pelo uso de alguns que a gente vai invalidar o fenômeno. Aí você veja só, Deusa, Kardec, ele respeitava, né, o médium, né, Home. Isso. Porque por causa da autenticidade dos fenômenos, né? E também da dificuldade do médium, porque o médium não tinha um ambiente preparado. Não tinha. O fenômeno era produzido assim ao ar livre, né? E aí a gente sabe que nesses fenômenos em que há uma grande perda, não, mas é uma grande emanação desse fluido físico, esse ectoplasma, há uma necessidade que esse fluido retorne ao médium. Por isso que os fenômenos de materialização, eles são feitos em locais fechados, não só fechados, não, vedados. Vedados, né? Porque é necessário que aquele fluido que sai do médium volte ao médium. Mas quando esse fenômeno ele é feito ao ar livre, e não só ao ar livre e junto a um público refratário, né? Criaturas que não estavam, elas estavam ali para ver a fraude, para ver o que não ia acontecer. Então, o médium sofre muito. Primeiro, daí a fragilidade dele, né? O senhor Home era uma pessoa frágil, doente. Muito frágil. E, assim, o fluido, quando volta, o fluido ele é magnético, ele volta, assim, vou colocar entre aspas, contaminado por aquelas emanações de dúvida, por aquelas emanações de ironia, né? Por apelo de respeito. E isso, para alguém que já tem uma fragilidade orgânica, imagina como é que ele ficava até chegar ao refazimento. E daí o interesse de Kardec por ele. Kardec mantinha correspondência para saber como ele estava, quer dizer, é a parte humana de Kardec, né? A parte de amigo mesmo, né? Como é que essa pessoa está? Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua vida?
esse interesse, esse cuidado com o médium, né? E é interessante você ver, ele era um médium de fenômenos físicos, e você falou do retorno, né, entre aspas, do fluido contaminado, tendo em vista o ambiente e também a variedade muito grande de interesses, né, e de vibrações. E, veja só, e Leon Denis, que era conferencista, né, não era um médium de efeitos físicos, ele colocava dificuldade de realizar conferência nas cervejarias, que naquela época não tinha ambiente. Não tinha ambiente, era em qualquer lugar, exatamente isso. Era em qualquer lugar. E numa cervejaria, imagina a dificuldade. Né? Que aí tem quando o Kardec fala da influência do meio, é um estudo muito, muito lindo e muito importante, né? Para a gente ver por que é que a gente se dedica a exercer a mediunidade na casa espírita. Né? Kardec fala a influência do meio em termos de local e em termos dos assistentes. Os assistentes, né, podem e têm uma influência na produção, na elaboração e até no decorrer do fenômeno. Né? Então, a presença de alguém, ele usa essa expressão, que seja antipático ao médium, e aí o antipático não é em termos de gostar e não gostar, né? Mas que tenha fluidos refratários daquele fenômeno, pode influenciar e até bloquear a produção do fenômeno. Agora, nós temos um outro médium, né? É médium também. Ali era altivo colocava, que não sabia se era mediunidade ou animismo, né? Que você colocou do fenômeno de materialização, que há necessidade em locais vedados, preparados, né? Que tenha sido realizada a asepsia do plano espiritual. E o nosso Eurípides. Com um grupo de médiuns simpáticos. Tem que ter um grupo de médiuns para sustentar ali. E Eurípides? Pois é, exatamente. Foge a regra, né? Exato. Mas aí são espíritos, olha só, que pela sua condição moral superam as adversidades do meio, né? Aí a gente vê essa questão, né? Então, a gente imagina que alguém poderia falar assim, mas Jesus não era médium, mas tinha essa questão toda anímica, mas olha a superioridade moral, né? Então, é diferente de Silrome, que embora fosse um médium portentoso, né? Portentoso. Mas era gente, né? É uma pessoa mais comum, né? Digamos assim. Exatamente, né? E ele não tinha o hábito de estudar a doutrina, né? De repente, uma pessoa que estudasse a doutrina, ele só tinha contato com Kardec. Porque vamos pensar, naquele momento, gente, vamos pensar assim, naquele momento, essa questão de estudar a filosofia espírita são para os herdeiros, é o pós-Kardec. É o pós-Kardec, né? Na própria sociedade, Parisienses Estudos Espíritas, quando ele, no Livro dos Médios, coloca o estatuto e ele começa a colocar assuntos de estudo, era tudo muito inicial, né? É claro que o gênio de Kardec, ele vê essa filosofia e ele já trazia isso. Mas você vê, o próprio Gabriel Delane, ele se olhou, observou os fenômenos, né? Na família, os pais deles frequentavam a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? A mãe dele atuava como médium na sociedade, mas ele mesmo, a própria visão dele foi muito mais a visão dos fenômenos, a visão científica, né? Científica, né? Mais tarde é que ele coloca a alma é imortal, mas essa imortalidade sendo olhada por um âmbito bem sério, né? Da constatação do fenômeno. Então, essa questão filosófica, com essa grande consequência moral, é herança que nós temos. E com tanto, esse estudo é uma herança que a gente já encontrou organizadinho, mas naquele momento a codificação estava se fazendo, né? Experimental, né, Deusa? Experimental. E o seu Home, vamos aqui, né, especular um pouquinho.
quando Kardec o conheceu em 55, foi quando Kardec abraçou a causa, com os cadernos e tal. Então, você veja que estava tudo organizado, ou seja, com certeza o seu home pertence, né, logicamente, essa grande equipe organizada, né? Faz parte do grupo da invasão organizada, né? Invasão organizada. A nossa Heloísa de Paula, nossa querida Elô, né? Ela fala aqui, né, que Jesus, na verdade, na Gênesis fala, né, que se Jesus, qual era o espírito que poderia mediunizar Jesus, diz Kardec, né? Se Jesus pudesse ser considerado médium, Jesus era médium de Deus, né, gente? Então, porque ele não veio destruir a lei, ele não veio milagre, maravilhoso, sobrenatural, não, mas ele sabia manipular os fluidos, né? E ele tinha e tem, graças a Deus, né, um profundo conhecimento da alma humana. Para ver, né? Muitas vezes, a nossa cura é permanecer enfermo, né? Porque, graças àquela enfermidade, a gente vai ser tolhido de algumas questões e a gente vai até transcender, vai buscar Deus, né? Vai buscar um sentido da vida, vai abrandar um tanto algumas questões nossas, né? Então, Jesus tem essa visão mega, né? Essa visão é o maior espírito que a Terra conheceu, né? Agora, é muito interessante de perceber que o Sr. Home, ele surge naquele momento que está tudo surgindo, né? Tudo acontecendo, gente. Tudo acontecendo. E a análise, aí o cuidado de Kardec, vamos colocar assim, a orientação espiritual mesmo, né, gente, que ele teve. Porque para trazer uma revelação dessa, ninguém está sozinho, né? É algo que mexe com os caminhos da humanidade. Então, não poderia estar sozinho. Então, essa visão dele, de os médios certos, né? As pessoas certas, né? Ele vai pegando, e vai organizando, vai analisando, vai perguntando aos espíritos, vai vendo a concordância de tudo isso para uma organização doutrinária. Então, seu Home, não dá para estudar, porque naquele momento não havia toda a constituição, toda a organização doutrinária que a gente tem hoje. E, na verdade, a gente não consegue. O Livro dos Espíritos tem a grande síntese, né? A grande síntese ali. Mas, na verdade, ele só vai formar mesmo essa grande linha de tornar-se espíritas através do Pentateuco, né? Através da Revista Espírita, através de obras póstumas, é que a gente vai formando essa unidade doutrinária espírita, né? Então, o Sr. Home não tinha. E é muito interessante, é detalhe de observação. Dificilmente esse médium do fenômeno ostensivo, tudo isso, se ele não tiver uma pré-formação espírita, né? Quase sempre o fenômeno deslumbra. Até porque em torno dele ficam os curiosos, né? Os que vão elogiar a produção do fenômeno, os que vão exigir dele, enquanto médium, algumas produções, algumas respostas, independente da questão moral. Então, o médium sendo até solicitado para explorado, né, Deusa? Explorado. Para questões materiais, né? E se ele não tiver assim um anteparo doutrinário, né? O anteparo, vou até falar cristãos, ele dificilmente vai dizer não. E até tem a exploração e tem até assim a questão não só do ganho, né? Não só o ganho financeiro, mas a notoriedade, né? Tudo isso. Então, é muito sério, né? Delicado, é muito delicada a situação. E não podemos esquecer, né, que o próprio Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele apresenta a doutrina como ciência do infinito. Isso. E sendo ciência do infinito, a gente vê que o Sr. Home ele veio colaborar com Kardec. Isso. Ele foi um grande colaborador, porque Kardec observou muitos fenômenos através do Sr. Home. Isso. Com certeza. Até porque, Nenil, ele com 2 anos, ele trazia o boneco com pensamento. O brinquedo dele ele não levantava. Exatamente. Quando o Kardec soube disso, falou, esse menino realmente ele tem alguma coisa. Porque com 2 anos, o que ele estava usando ali? Nada, a não ser
Vem. O pensamento, né? E assim, é natural. E aí é muito interessante quando você traz isso, porque a pessoa já nasce médio, né? Você falou ainda agora, eu estava pensando prodígios, nisso, a gente né? nasce médio, né? E aí, quando Kardec fala, olha só, na inoportunidade do desenvolvimento da mediunidade na criança, porque quando ele fala mediunidade na infância, né? É porque a criança, qual é o natural da criança naquela fase? É brincar. Brincar. Então a criança vai brincar. Ele não vai ter nenhuma consequência, né? Não vai ter nenhuma consequência. Eu quero meu bonequinho, vou trazer o boneco de lá para cá, né? Vou fazer aquilo que eu quero. É uma brincadeirinha que a gente está fazendo, né? Sem ter essa relação. É por isso que a gente não há como deixar de pensar na importância da evangelização, né? Da criança. Porque a criança, algumas, raramente, podem apresentar questão mediúnica. Mas na juventude, é aquela fase que é aquela explosão, né, da mediunidade, né? Então, se ele não tiver uma orientação, ele pode ou ficar muito atemorizado, sentir muito medo, ou então ele começar a brincar. Né? Deusa, nós podemos até colocar o senhor Rome como uma criança prodígio, né? Isso. E sendo uma criança prodígio, Leon Denis, lá no Problema do Ser, não é isso? Ele coloca, ele amarra, né, a criança prodígio com as vidas sucessivas. Porque são aqueles espíritos que tem o esquecimento do passado, tem, né? Mas o arquivo está ali, assim, na minha cabeça, eu pensei, é como se tivesse uma sacudida, assim, né? Eu lembro isso, aqueles insights que o espírito vai tendo, né? E aí a gente até pensa que esse grupo de médiuns que colaborou com Kardec, colaborou na codificação, são espíritos escolhidos no sentido de ter isso como tarefa. Exatamente. Não foi à toa, porque a codificação não é uma brincadeira, né? Não foi uma brincadeira, é algo muito sério, né? Como o Espírito de Verdade falava, não é escrever um livro, 2 livros, 10 livros. É se doar para a remodelação da humanidade a partir do homem. Então, é um trabalho muito sério. Então, mas cada um no seu ponto. Então, vamos lá. Senhor Rome tinha mediunidade, sabia trabalhar com a mediunidade. Esse saber trabalhar com a mediunidade não é algo que a pessoa consegue do estalar de dedo. É ao longo de muitas e muitas encarnações, né? Há um amadurecimento para ser o realizador daquele trabalho, né? Tanto que ele não tinha medo, né? Ele não tinha medo. Exatamente. E a seriedade dele, né? A seriedade, ele exatamente. Ele não se corrompeu, né? Ele não se corrompeu. Exato. Né? Então, nós temos participação, né? Isso. Temos o Lucas aqui, né? Lucas, o Pentateuco foi sendo encaminhado de acordo com a maneira de do nosso senso moral, com certeza. Então, o primeiro livro dos Espíritos, né? É a síntese da síntese. Aí depois, né? Vem o livro dos Médiuns. Porque é necessário, olha só, no livro dos Médiuns, é que Kardec, né? Ele começa a organizar essas leis que os espíritos nos trazem. Porque até ali as coisas aconteciam. Então, ele começa a organizar. O fenômeno acontece, tem determinadas leis. É porque Jesus prometeu que o Consolador prometido explicaria, né, Deusa? Exatamente. Vou mandar o Consolador que vai explicar para vocês que o que eu faço, vocês podem fazer e até mais. Então, primeiro, existência de espíritos, são eles que promovem, né? Do maravilhoso sobrenatural, o método, os sistemas. Aí ele começa falando primeiro dos fenômenos físicos, depois dos fenômenos intelectuais, depois papel do médium, influência moral do médium, influência do meio, né? E vai caminhando assim, das contradições, da obsessão. Olha que coisa boa. Da obsessão, da evocação, como é que se chama espírito, né? Depois vai lá da sociedade espírita e até traz comunicações. Algumas comunicações eu acho uma coragem muito grande quando ele traz comunicação verdadeira, comunicação apócrifa. E no meio de tudo isso tem meio
de distinguir os bons dos maus espíritos. Quer dizer, está tudo ali, mas isso aí, gente, a gente pega, se você é um estudinho de 1 ano, né? Olha quanta observação, quanto trabalho para a gente hoje, gente, família espírita, ter tudo organizadinho na nossa mão. Deusa, foi muito trabalho, muito esforço, e não há como. Trabalho dos espíritos, sim, mas uma genialidade e um empenho do codificador. Eu vou falar, né? E de Amélie Boudet. Gabriela. Com certeza. A Gabi sempre perto dele, porque é um trabalho cansativo, gente. Exaure. E ela ali também, como uma mulher de letras, uma mulher culta, ajudando ali, né? Nessa compilação. É fantástico. A gente tem que ter muita gratidão, né, amigos? Muita e a gratidão. gente vê essa colocação desse nosso internauta, que essa evolução nós sentimos até, Deusa, comparando que a FEB ela editou a primeira edição do Livro dos Espíritos, 57. Isso. E a Revista Espírita ela é um laboratório. Isso. E a segunda edição foi em 60. Então, quando você pega essas matérias que Kardec publicou, algumas, né, na Revista Espírita, depois ele utilizou como material, tanto no Livro dos Espíritos, né, da edição de 60, como também, posteriormente, o Livro dos Médiuns, Evangelho, ele foi utilizando. Né? Então, a Revista Espírita, aí, a Rosângela sempre enfatizar, que a Altivo colocava, né? Eu acho que é a Rosângela. O Altivo colocava, quem estuda a Revista Espírita, né, estuda toda a doutrina, não é isso, Rosângela? Porque quem falava, quem estudar a doutrina espírita já estudou a doutrina toda. Não que ele quisesse dizer, o que ele queria dizer era do conteúdo da porque você vê, né? Mensagem que tem no Evangelho, está lá na Revista Espírita, né? Mensagem do Livro dos Médiuns, texto que está na Gênese, está tudo ali, né? Na codificação, ele assim organizou por temas, né? O tema está ali certinho, né? Então, foi. Aí, daqui a pouco, céu e inferno. O que são as mensagens do céu e inferno, né? Eram as comunicações que haviam. E que ele recebia. Na sociedade dos assinantes, tudo isso, ele foi juntando ali. E que chegavam até ele também, de correspondências, todo mundo, né? A correspondência, belíssima, gente, belíssima. Agora, pensando naquilo que você falou, Deusa, do desenvolvimento, né? A gente só desenvolve aquilo que já está pronto, né? Já acontece, né? E eu estava pensando na própria doutrina em si, né? Porque o que a gente tem na doutrina a gente vê muitas mensagens de grandes almas de outras épocas da humanidade terrena, ali trazendo conceitos atualizados na doutrina, espíritos que a gente tem assim grande admiração, que estão há séculos lá atrás, ali se comunicando, trazendo informações super científicas. Tem um livrinho, lembrando agora de Antônio de Aquino, não é por acaso, né, que eu estou falando de Antônio de Aquino, mas tem um livrinho chamado Cachoeiras de Pirilampos que me surpreendeu, não sei se vocês conhecem. É de 1900. Raríssimo ele. Eu estou com o do Altivo aqui, eu vou até dar para você de volta, porque eu estou acabando de ler, que eu tomei a liberdade de Isso pegar. Não se faz a essa hora da noite. Dizer que está com o livro do Altivo, que é raríssimo. Eu queria me deixar os livros todos, eu estou com um, então ainda estou no lucro. Falta de caridade, a gente está todo mundo aqui com água na boca. Esse livro, a gente tem Antônio de Aquino como um espírito que tem um elevado conhecimento, mas um imenso amor. O Altivo falava que a grande vibração de Antônio de Aquino era de amor. Esse livro ele fala de tudo. Lá em 1932, se não me engano, ele fala de física, de química, de tudo. Eu fiquei de boca aberta de saber que aquilo era do Antônio de Aquino. Então, assim, os espíritos têm o conteúdo, só não traziam porque a gente, como falou o Lucas, não estava maduro, né? Na hora que amadureceu, explodiu, né? Tem duas coisas, né? Assim, que a gente tem que olhar Kardec, né? A primeira edição, eu pensei que você fosse falar isso, Nilceia, não tem os 3 reinos. Quando Darwin lança a teoria da evolução das espécies, aí Kardec, olha só, ele se apropria da teoria e aí ele soube perguntar, porque para perguntar tem que conhecer, não é?
para perguntar de conhecer. A Elô está colocando aqui, a nossa querida Elô, sobre essa questão do médium de efeitos físicos. Eu acho que eu falei até um pouquinho no começo, talvez não tenha sido claro, né? Que o médium de efeitos físicos, ele tem essa superabundância desse fluido físico, né? Que é o chamado fluido físico, fluido vital, eletricidade animalizada, fluido animal, né? Ele tem isso, né? E o espírito desencarnado, ele tem a vontade de comunicar, a vontade de produzir o fenômeno. Certo. Então, o fenômeno de efeitos físicos é isso, né? O médium tem o fluido e o espírito à vontade. Juntam os dois, e aí tem que haver uma certa sintonia, né? Uma certa afinidade. No livro dos médiuns até fala que alguns espíritos entretêm o médium para que haja a produção do fluido, a produção do fenômeno, né? Eu estou lembrando agora, gente, de um fato, e aí Elô, o pessoal mais antigo, Rosângela, mais antigo do céu, acho que até Nilceia há de lembrar, de uma menina que morava, uma jovem, que morava aqui no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, né? E que era médium de efeitos físicos para efeitos de queimar, né? Comburentes, de combustão, né? E foi um caso até que foi até para reportagem e tudo, e essa menina acaba indo lá para o centro, né? Para o trabalho do passe, numa quarta-feira. E aí, numa determinada hora, o doutor Erma pergunta a ela assim: quando você está sentada e alguém aborrece você, qual a vontade que você sente? E ela assim, a minha vontade é que tudo pegue fogo. Aí, ali, foi um aprendizado para os médios que estavam olhando ali. Então, observa só. Na verdade, o espírito que queria usar o fluido dela estimulava nela essa vontade, né? Que era alguma coisa. Aí, naquele momento, a mãe e a própria jovem se deu conta, né? Como é que era estabelecida a sintonia entre ela e o espírito produtor do fenômeno. Olha que interessante, gente. Quer dizer, sempre tem que haver um ponto de contato, né? E aí a gente fica lembrando novamente, né, Nilce, do querido Leon Denis, quando ele vai falando do pensamento. O pensamento é criador, né? Então, eu penso, no momento em que eu penso, eu atraio. E dependendo, e aí, da questão que a nossa Elô falou aqui, da nossa condição mediúnica, poderá ocorrer um fenômeno de efeitos físicos ou um outro de efeitos intelectuais. Aquela situação que a pessoa vê assim, eu briguei e falei tanta coisa que eu nem sei o que eu falei direito, né? E a pessoa fala assim, mas isso aí é sofisma, né? Isso aí é mentira. Não é não, muitas vezes a criatura ela começa a partir de uma contrariedade, de uma raiva, de uma situação assim, atrai um espírito que vibra naquela faixa e daqui a pouco ele vai, no vocabulário dela, colocar expressões, situações que ela, se tivesse tranquila, ela não entraria aí, né? Então, essa combinação fluídica que o Lucas está falando, né? Encontra um campo vibratório aberto para abrir, para estabelecer a sintonia, né? É muito sério mesmo, é muito sério. E aí a mediunidade gloriosa, vamos dizer lá, né? Ela pode ser interpretada aí, né? A gloriosa na produção do resultado, ou a mediunidade gloriosa, que é aquela que produz fenômenos para o bem. A beleza do fenômeno talvez não seja tanto na ostensividade dele, né? Mas nas consequências do despertamento moral que o fenômeno promove, não é? Ô, Deusa, nós podemos até, né, colocar assim, que a mediunidade do Sr. Home foi uma mediunidade gloriosa, uma vez que todo fenômeno tem uma finalidade, e a finalidade dele era chamar a atenção dos fenômenos, e bem como também colaborar
para as observações que Kardec fazia, Exatamente. Né, para fechar os raciocínios. Né? Deu resultado, né? Deu resultado, né? Deu um bom resultado, né? Deu mediunidade gloriosa do seu Rome. A mediunidade gloriosa, porque hoje não há como, a gente até repete isso, nós somos assim os herdeiros, né, desse trabalho magnífico que a espiritualidade fez, né? A gente sempre para e fica se perguntando assim do nosso aproveitamento, do nosso aproveitamento de tanto trabalho, de tanto empenho, né? E tantas de pessoas, tantos, né, Deus? Né? Não é? E de tantos, né? Tanto empenho de tantos, né? Eram muitos. As pessoas deram a sua saúde, deram o seu tempo, né? É o médium devotado mesmo, né? Que é aquele que abre mão do tempo, que abre mão dos seus interesses pessoais, né? Para que a obra seja feita, né? Vamos destacar novamente o nosso patrono Leon Denis, né? E segundo Humberto de Campos, o compromisso dele era com os desdobramentos filosóficos da codificação. Isso. Mas nós vamos ver que Leon Denis foi muito além. Foi muito além. A parte científica, a parte religiosa, meu Deus do céu, que coisa, né? Que coisa. Tudo, o espiritismo na arte, tudo. Então, socialismo, cristianismo, semicéltico. Da equipe dos 4, né, que vieram assessorar Kardec, Flammarion, Delane, Roustan e Denis. Denis, para mim, foi vitorioso, exatamente. Foi vitorioso. Completo, outra mediunidade, outra missão gloriosa foi a de Leon Denis. Ele não parou assim naquilo que ele ia fazer, ele fez todo o possível, né? É esse campo de possibilidades, né? E com todas as dificuldades da vida material, né? E até de saúde mesmo, né? Sim. A gente vê no final a questão da cegueira, né? A sua questão gástrica, tudo isso, né? Sendo superado para que a obra, aí a gente lembra, né? Bem-aventurados aqueles, né, que trabalharem com empenho para que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada, né? A Regina fala aqui, né? Nosso amado altivo também, uma mediunidade gloriosa, né? Isso. Sem dúvida, né? Sem dúvida, né, Regina? Sem dúvida, né? Então, nós temos mais alguma pergunta, Cristine? Não, né? Uma coisa assim que eu acho interessante também de Denis foi que ele fez isso tudo além de nos encantar extremamente, né? Exatamente. Porque, nossa, mãe do céu. É um magnetismo bem empregado, né? Nossa. Empregado na hora certa, da forma certa, né? E com certeza nós nos envolvemos nesse grande magnetismo, né? E é sempre bom lembrar, né, Deusa, quando você fala que a gente tem que ter profunda gratidão por hoje nós sermos herdeiros desse grupo de trabalhadores, né, que com certeza estavam direcionados pela espiritualidade superior para que hoje nós estivéssemos aqui neste momento, porque olha a grandiosidade disso tudo, né? Nós estamos aqui em rede social, com a participação de tantos queridos amigos, estudando a doutrina dos espíritos, nos aprimorando. Então, esses grandes médiuns, né, que realmente a gente tem que ter sentimento de gratidão por todo esse trabalho, né, gente? É verdade. E a gente vê, Deusa, no último artigozinho, né, dessa seção Variedades, o respeito e o reconhecimento de Kardec, exatamente, a colaboração que os assinantes, né, prestavam a ele. Exato. Né? A matéria que ele com a matéria que ele recebia, ele selecionava, lógico, né? E montava cada número da revista. Né? Muito lindo, eu acho muito lindo isso, porque fica bem assim... falar da colaboração. Da colaboração. Colaboração, né? A questão do conjunto, a questão da equipe, a valorização do outro, né? A valorização do outro, né? E assim, a característica humana da doutrina. Né? A doutrina espírita, a gente poderia dizer que é uma doutrina humanista, né? E a gente tem em Kardec esse ser humano mesmo, né? Quer dizer, as relações dos fatos,
a análise dos fatos, e a gente tem até algumas situações em que Kardec vai e vem, né? Tem uma questão de psicometria, que vai ser estudada mais tarde, com certeza, em que as coisas vão e vêm o tempo todo para o esclarecimento. Ele dá resposta, né? Ele analisa, né? Uhum. E deixa a grande dica para quem vem depois, que aí Bozano aproveita e faz isso, né? E pega essa mesma linha de Kardec de cuidado, de análise de fatos, né? De atenção, né? Então, uma beleza para a vida da gente. Deus, isso é amor, né? Isso é amor. Deus, só temos... peraí, a Rita vai... Eu queria fazer um pedido para a Deusa, porque a gente ainda não pode fazer, né? Que é a chamada. E a gente só pode fazer depois que começa do céu, a gente faz a chamada aqui também, né, Rosângela, no nosso programa. Sim. Mas, como a nossa coordenadora do encontro está aqui, será que ela tem, assim, pelo menos uns 2 minutinhos para falar para a gente o que acontece no céu no domingo, segunda e terça de carnaval? 19, 20, fala aí 21, gente, por favor. 19, 20 e 21 de fevereiro. Teremos a 39ª edição do Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos. Esse ano, presencial e online, gente. Vamos trabalhar sorte das crianças depois da morte e os sexos nos espíritos. Vamos trabalhar com centros de interesses, com oficinas, né? Trabalhando mesmo, desde a creche, desde o bebê, até o adulto, né? Então, estamos todos convidados. Com certeza, a Web Rádio Estação da Luz faz sempre parceria, né? Para quem está longe. Mas quem estiver pelo Rio de Janeiro, vai ser um prazer recebê-los no CELD para a gente trabalhar e participar desse encontro, né? O estudo é muito interessante. Kardec é muito interessante, a equipe trabalhou, estamos trabalhando, nos esforçando muito para oferecer momentos assim bem agradáveis, né? Mas de muita instrução espírita. Então, eu vou precisar fazer inscrição, Deusa. Tem alguma... Como é que vai ser? Eu vou sentar na sala e vou ficar estudando a manhã toda ou tem alguma movimentação? Como é que é? Muita movimentação. A gente vai escolher o que a gente quer estudar. Inscrição www.celd.org.br, quem está de fora, e quem estiver de dentro. É só ir no CELD se inscrever. E cada um vai escolher o que quer estudar. Não é nada imposto. Então, é bem livre, né? Mas dentro dos conteúdos doutrinários, tá bom? O convite está feito. Então, vamos lá. Muito obrigada pela oportunidade. Né, gente? Isso aí, vamos comparecer no Encontro do Livro dos Espíritos. Exato. Deusa, só temos a agradecer a vocês. E desde já, sem falar com a nossa coordenadora, Rosângela Boring, né, te convidar. Né? Para outras oportunidades, tá bom? Se Deus quiser, a gente podendo, é com muita alegria. Contamos com você, hein? Muito obrigada. A gente sabe que você é muito desocupada, e para você não ficar à toa, a gente vai ver se arruma um diazinho para você, tá? Olha, ainda está sobrando o momento do sono físico, hein? Está sobrando, trabalha assim, né? Trabalha. Gente, obrigada olha só, por todo o carinho, muito obrigada, gente, Deusa. Foi uma noite, né, esplendorosa, muito obrigada mesmo, e contamos com você em outras oportunidades, se Deus quiser. Tá bom? Semana que vem, meus queridos, continuaremos, passaremos para o mês de maio, que Variedade foi o último artigo, né, a última sessão do mês de abril, da revista de 1858, semana que vem será maio, e com o tema Teoria das Manifestações Físicas. Desde já convidamos a todos para poderem participar conosco, né, no estudo da nossa Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos. Então, vamos pedir a cada uma para apresentar suas últimas considerações, né, e até para a semana, se Deus quiser. Vamos lá, Leni. Suas últimas considerações com áudio aberto. E áudio aberto. O áudio está fechado. Eu vou dar as considerações finais no final, porque eu vou fazer a prece final.
Vamos passar para a Rosângela primeiro. Rosângela, então. Rosângela. Rita e para a nossa querida. Agradecer muito para todos que estão conosco, né? A todos que estão nos acompanhando, a vocês que estão ajudando a acontecer esses estudos, e hoje, em especial, a nossa querida Deusa, que fez a gentileza de nos brindar com seu jeito tão alegre e tão simples de estudar, né? Deus te abençoe e te dê muita força no carnaval, corra tudo, no encontro do Livro dos Espíritos, corra tudo com muita paz. A gente sabe que não é muito fácil, mas Deus vai ajudar e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Rita, obrigada. Eleni. Minha cigana, obrigada, filhota. Um beijo. Eu que agradeço. Obrigada, agradeço aí a participação de todos os amigos aqui presentes. E, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui nesse estudo. Gratidão. Matando saudade, né? Sabe que ela e Ricardo eram trabalhadores do Encontro de Livros Espíritos. Ricardo foi desde o primeiro. Agora a gente pescou eles. Pescamos. Pescamos os dois. Rita, já falou? Muito obrigada a todos. Obrigada, Deusa. Muito obrigada a todos pela oportunidade do estudo. E na semana que vem, como bem lembrou Nilce, estaremos de volta aqui na Web Estação da Luz às 19 horas no sábado, para estarmos estudando juntos aí, já entrando no mês de maio da nossa Revista Espírita de 1858. Gratidão a todos. E o nosso querido, a Nilce já falou, e o nosso querido Ronaldo Costa estará com a gente, tá? Ronaldo Costa estará junto aqui com a gente, estudando as manifestações, teorias das manifestações físicas. Deusa, você já fez suas considerações finais? Eu não... Já falei do encontro e agradeci. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, gente. E a gente vai chamar de novo. Aliás, a gente grita tanto, a gente chama tanto, vocês não fazem ideia. Então, vamos continuar chamando o pessoal para estudar com a gente, porque, olha, foi um encontro maravilhoso. Deusa, muito obrigado. É como a Rosângela falou, a leveza de um assunto pesado, não é? Que é a malevolência, né? Em torno de uma pessoa, em torno de um médium, e você trouxe com tanta... Nossa, foi muito bom o estudo, muito bom mesmo. Muito obrigado, minha querida. Então, vamos fazer a nossa prece final, agradecer ao Senhor Jesus por esses momentos, né? Muito obrigado, Senhor Jesus, por esses momentos tão grandiosos, por esse momento de estudo, esse momento de doutrina espírita através da Revista Espírita. Nossa, muito obrigado. A gente só tem a agradecer. Que na próxima semana, mais uma vez, estejamos todos aqui voltados e debruçados sobre essa doutrina maravilhosa que nos dá tanta esperança e nos traz tanto consolo. Que Deus seja louvado em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.